comprometimento não combinam. A gente vai falar sobre esse assunto aqui essa noite. E eu gostaria de dar boa noite. Boa noite a todas as pessoas pertencentes às mais variadas famílias, mas principalmente a um membro muito especial das famílias que tem sua data comemorada nesse próximo fim de semana. As mães. Boa noite, criaturas que provavelmente influenciam muito nas equipes que se formam as famílias, não é não? Talvez esse seja aí nosso primeiro contato, né, de trabalho em equipe. Por fim, vamos falar aqui essa noite também sobre a chegada da tocha olímpica aqui no Brasil. Você já entrou nesse clima das Olimpíadas, dos esportes? Ou ainda não? Bom, vamos rodar nossa vinheta para a gente também entrar no clima para começar com vocês já com o trabalho em equipe. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite, meninos. Rodem a nossa vinheta. Comprometimento, será que vem no DNA? No ser humano, esse item aí vem de fábrica ou será que dá para ser acoplado, né, por aí, por aqueles que desejam? É no trabalho em equipe que esse comprometimento fica mais latente. E a gente percebe ainda melhor a questão do comprometimento quando ele não está presente, quando ele está em falta. Hoje em dia, a gente pertence a tantas equipes. Você que está aí nos assistindo, você pertence em média a quantas equipes? E por que em algumas a gente se compromete mais, em outras menos? Publica nas nossas redes sociais, participa com a gente, conta lá a sua percepção a respeito, o que te incomoda ou te facilita no trabalho em equipe. E aí eu queria abrir aqui com a Verônica, que já até escreveu um livro que a gente vai mostrar para vocês, mas só no terceiro bloco, sobre equipes. E me fala, Verônica, em média a gente trabalha aí, ou a gente convive com quantas equipes? Essa é uma ótima pergunta, né? Até porque se a gente pensar no conceito de equipe, são duas ou mais pessoas juntas com um objetivo em comum, né? Então, olhando para isso, se pararmos para pensar, dentro de uma organização a gente já faz parte de várias equipes, né? Porque às vezes tem eu e a minha área, onde eu estou atuando, eu e um departamento, eu e a minha empresa, se é uma empresa multinacional, ainda tem até um aspecto mais global. E até levando para a nossa vida pessoal, né? Eu gosto muito de olhar também para a questão de imaginarmos uma família também, são mais que duas pessoas juntas aí e com objetivos em comum. Já passou de 3, 4... Já são equipes aí também. E o interessante desse tema, da gente olhar e abordar, e a ideia da gente abordar isso hoje, é a gente pensar quantas dessas equipes são de alta performance. Será que quem está assistindo a gente já teve esse insight? Compartilha com a gente qual das equipes que você participa que você tem mais alta performance. Acho que isso vai ser uma informação interessante, né? Eu já começo a pensar nas minhas aqui. Essa equipe é uma equipe que eu sinto que eu me entrego bastante. Alta performance geral. Geral. Não, e o interessante é que, na verdade, esse processo não é porque tem um monte de gente junto que já é uma equipe, né? Por isso a pergunta, quantas dessas são de alta performance? Porque realmente construir uma equipe é um caminho, é um processo. Não é só por um monte de gente junto com um objetivo. E isso aí, é interessante olhar, né? eu queria jogar para as meninas, quais as dificuldades maiores assim, de se trabalhar em equipe? Na opinião de vocês. A diversidade. Né? Diversidade de idade, a diversidade de cultura, a diversidade de conceitos. Eu penso que a maior dificuldade de entrosamento da equipe está na diversidade. E você, o que você diz? Eu vejo não só a diversidade de idade, de equipes, mas eu também vejo que a gente, dentro de um trabalho de equipe, a gente acaba tendo a competição. Né? Então, apesar da gente dizer que não existe ou que a gente está trabalhando em equipe, a gente tem a competição. Agora, você pode trabalhar a equipe de uma maneira onde todas as pessoas possam discutir e entrar num consenso para uma tomada de decisão. E aí a gente também pode olhar, como você mesmo falou, que nem nem nesse caso, nem de duas pessoas, não é uma equipe necessariamente. Ela começa a desenvolver uma equipe, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho um grupo.
um grupo já não é uma equipe. Então, acho que isso Então, é legal a gente é. falar para as pessoas que estão vendo a gente. Então, Qual a diferença? Como a gente Então, por diferencia? exemplo, eu tenho um grupo eu tenho valores, crenças, tem uma coisa de relação afetiva, tá? E normalmente elas estão baseadas onde? Nas escolas, na igreja, são nos grupos das quais você participa. Família, então, seria um grupo. Pode ser considerado um grupo ou equipe, depende daquilo que de como for. Talvez dentro de uma família, se você tem um objetivo comum, onde todo mundo se canaliza para uma resolução, para atingir um certo objetivo, a gente pode colocar como equipe. Caso contrário, não. E a gente sabe que tem dos dois dentro da família, né? E aí a gente tem o time, né? Porque o time eu tenho também um objetivo comum, mas o time eu tenho que utilizar das minhas habilidades e potencialidades a serviço de algo maior. Né? Então aí eu acho que tem essas 3 dinâmicas que a gente pode utilizar. E você, o que você acha dessa minha percepção? Não, é isso mesmo, né? São bem essas diferenças que a gente encontra, né? E o interessante é que quando a gente olha para nós como espécies, né? Seres animais, aí, seres vivos, na verdade, apenas 3% dos animais no planeta Terra vivem em comunidade, vivem de forma cooperativa, só 3%. Pensando seres humanos, abelhas, formigas, né? Então acabam vivendo aí em conjunto. Agora, esses 3% representam 50% dos seres vivos no planeta. Então, quando a gente olha para esse dado, olha que informação interessante, né? O quanto que o estar junto, estar numa equipe, ter objetivos em comum, nos gera uma maior sobrevivência do que estarmos sozinhos. Quando você vê, por exemplo, uma manada de elefantes, você sempre tem uma matriarca que é a pessoa que trabalha com a equipe. Então ela direciona, ela ajuda, mas todo mundo se ajuda. Então se um filhotinho cai num buraco, ele cai em algum lugar, todas vão lá para ajudar. Então o objetivo tem de sobrevivência também. Você falou aí da matriarca, que me traz a questão da liderança, mas hoje em dia a gente vive uma grande tendência para viver em equipes sem liderança, ou com uma liderança compartilhada. Sim. Né? Eu acho que isso cada vez mais vem chamando a atenção e também gerando alguma dificuldade para quem não sabe lidar, né? Com isso, e aí não sabe como fazer para trabalhar com essas novas pessoas que pensam diferente. Não, e é um grande desafio, né, trabalhar em equipe. Tem um autor, ele escreve um livro que chama Os 5 Desafios das Equipes. Ele é ótimo, né? E ele coloca muito isso. Para a gente poder construir uma equipe, a base é a confiança. Né? Então, se as pessoas não tiverem confiança entre si, dificilmente elas conseguem formar essa equipe. E aí é onde a gente vê essa, né, ambiguidade no ambiente corporativo. Porque de um lado existe um estímulo à competição, e principalmente a competição externa. Então nós temos nossos concorrentes, existe o mercado, e aí, vamos lá, vamos competir, vamos vencer do concorrente. E por outro lado tem esse pedido de cooperação interna. Então são duas competências diferentes. São duas forças, né? Que quase se antepõem, né? Eu acredito que elas sejam até um pouco interdependentes, né? É bem tênue, né? O caminho entre você estar na cooperação e na competição. E muitas vezes dentro das empresas a gente percebe esses conflitos. Né? Então, é inacreditável. Hoje eu estive numa feira agora à tarde, na APAS, né? Que muita gente aqui de São Paulo deve ter, porque estava bem cheio o estacionamento, principalmente. Apesar de alguns expositores falarem que ela está bem mais fraca do que o ano passado, principalmente no dia de ontem, foi o primeiro. Mas ver essa questão da nossa experiência andando pela feira, primeiro que a gente estava num grupo, né, fazendo um trabalho muito legal e interessante, mas principalmente perceber nos estandes, ali tem um monte de gente competindo com pessoas do mesmo segmento, imagina um do ladinho do outro. E aí perceber em alguns lugares que eu entrava, né, com o pessoal que estava comigo, a equipe que estava lá dentro, quando eles acreditavam muito, eram muito apaixonados por aquele produto que eles estavam demonstrando, enfim, gente, como soava de uma maneira diferente daqueles que estavam lá totalmente mais soltos ou não estavam tão comprometidos. Teve instante que a gente entrou, a gente falou, gente, será que a gente vai ter que pedir para alguém falar com a gente, né? Porque é isso, muitas vezes, me parece que... E aí tu falou de confiança,
Às vezes eu mesma passei por isso hoje, pensando, né? Alguém me falou que, nossa, a feira tava horrível. Aí depois a outra veio e falou assim, não, a feira hoje tá ótima. Eu falei assim, será? Não, Depende do peso que você deu Sim. à pessoa que falou pra você. Que Mas a dificuldade de lidar com a confiança no outro é, às vezes, uma dificuldade Mas, que a gente tem naquele momento com a gente, né? Mas você falou de uma questão extremamente importante E da aí, confiança, que eu trabalhei numa das multinacionais que eu trabalhei, nós tínhamos por hábito, todo ano, o presidente da empresa fazia uma reunião com todos os funcionários, e inclusive quem estava fora por meio do telão. Então ele apresentava o resultado, ele apresentava e ele pedia e mostrava assim, isso tudo foi possível porque todos vocês fizeram parte dessa construção. E aí ele apresentava aquilo que seriam os objetivos do ano seguinte, pedindo que cada um colaborasse. Então, e ele demonstrava muito isso. Mas então, esse a tipo de confiança. colaboração, essa demonstração de confiança, como será que bate em cada um para se formar a equipe, né? Aí, fala. Pode falar. Não, vai. eu vejo no seguinte sentido, é aquilo que como eu confio no líder. É a pessoa. Ah, mas e quando que não é- tem líder, que é o que tá Mas pensando de muito qualquer longe? forma, é aquilo que o outro transmite para mim como verdade. Eu acredito muito também no papel do líder, né, como a Vânia trouxe. Inclusive, quando eu fui para o CCL, que é o Centro de Liderança Criativa dos Estados Unidos, estuda a liderança, lá eles dizem o seguinte, né, se quer medir se um líder é um líder de sucesso, tem dois fatores. Primeiro, se entrega resultado ou não, né, porque se não tem o resultado esperado, talvez tenha aí oportunidade de melhorar. E o segundo, se ele constrói equipe ou não. Né? Porque um líder que entrega bem resultado, talvez ele seja um bom executor. Mas é a questão da liderança. E quando eu olho assim, para o nosso histórico, na nossa vida, quantas vezes nós fomos ensinados como construir uma equipe? Né? Se a gente pensar, talvez, na faculdade, na escola, na pós-graduação, colocava-se para fazer um trabalho em grupo, às vezes 2 faziam, 3 assinavam. Às vezes ainda é assim, né? Aquilo é trabalho em Até hoje é assim, né? Então, às vezes as pessoas não têm a oportunidade de desenvolver mesmo essa competência. E aí é onde a gente encontra mesmo essas dificuldades. Então, Mas graças falam que é para eu trabalhar junto com essa equipe aqui ao meu lado, mas eu não confio, eu não desenvolvo, eu não comunico, né? A gente não consegue dar feedbacks abertos, honestos, assertivos. Então, dificilmente a gente faz essa construção, né? Mas eu gostaria que vocês colocassem assim, um ponto que vocês acham crucial, que é, na opinião de vocês, o mais difícil de lidar num trabalho em equipe. Se a gente pegar, por exemplo, além da diversidade, que é bastante, né, óbvio para todo mundo aí, se a gente pegar a gente aqui, qual é o ponto mais difícil da gente trabalhar? A gente é uma equipe de alta performance. Interesse, né? Ou clareza do objetivo. Muitas vezes as equipes, nem todas as pessoas da equipe têm clareza do objetivo a alcançar. Alguns têm uma clareza mediana, outros nenhuma. Então a falta de comunicação da clareza, ó, nosso objetivo é esse, a gente precisa chegar aqui. Então a falta de clareza eu vejo também como Para um ponto. ti é complicado. É, Para quem está em casa, qual será a coisa mais complexa a lidar no trabalho em equipe? Está compartilhando aí com a gente? Compartilha que já no terceiro bloco a gente vai falar com você. Eu queria saber o seguinte, será que o internauta tem para dizer pra gente o seguinte, que equipes femininas são com maioria feminina, são melhores de lidar com maioria masculina? É uma dificuldade isso, por exemplo? Olha, Pra vou mulher, falar. Aí a gente entra até na neurociência. Tava muito morna essa discussão. Eu acho que entre a questão hormonal bagunça tudo. Vamos lá, vai ver. Não, na verdade é até o inverso, né? Assim, a gente tem um dos nossos neurotransmissores, né, a ocitocina, ela é liberada no momento da amamentação, né? No momento do parto também, etc. Então, momento que cria-se vínculo. Então, ela tem a ver com essa questão Mais da um gente momento criar que você quis vínculo. pular. São 3 momentos. Vai. Fala que Então, o internauta quer saber. Isso é onde vai começar, A né? mulher libera ocitocina em 3 momentos. No orgasmo, no parto e na amamentação. Isso, é. Vamos É falar que eu disso. ia trazer pra parte do adulto. Eu queria só contar o histórico, da onde começa. A né? Verônica tá se economizando nessa parte. Entendeu? O mundo tá fechado para visitação. E aí, né, o que acontece? Na vida adulta, né, realmente, quando que é liberado isso? Na mulher, no momento do orgasmo, né? É muito intenso isso.
E também, no momento onde existe, sabe aquela conversa de cozinha, só entre mulheres? Ali também tem essa liberação, olha que interessante. Então, quando a gente pensa em se às vezes é mais fácil entre mulheres, às vezes sim. Então, peraí, Tá? quem está assistindo a gente, mulheres, para facilitar o trabalho em equipe, essa noite, vocês namoram ou vocês combinem um encontro com as amigas na cozinha? Pelo amor de Deus! Vamos facilitar o resultado. Mas os homens também têm essa... Então, o que acontece com o homem, como existe todo já uma cultura que vem, é mais difícil mesmo no relacionamento com outros homens, né, naquelas rodas e etc, ter realmente essa abertura, né, intimidade, de realmente trazer seus sentimentos, suas emoções, as coisas que estão vivendo. Então não existe essa liberação. Mas, baseado nesse conceito, quando a gente diz aquilo, né, que eu vou agarrar o homem pela barriga, tem um pouco a ver com aquela lembrança que fica no momento da amamentação, Sim. do contato com a mãe, né? Então tem a ver essa coisa que eu vou agarrar meu homem pela Eu barriga. nunca mais vou no momento agarrar da homem nenhum alimentação. nessa vida. Depender de fazer comida. Errou. Mas olha, eu acho que essa coisa do trabalho em equipe é sempre um dilema. Eu imagino quem está assistindo a gente gostaria de entender. O que a gente pode fazer na prática para olhar o nosso entorno e tentar contribuir de alguma maneira simples para aquele grupo se tornar uma equipe ou para o meu papel contribuir como uma equipe? O que vocês acham assim de prática? Eu vejo Gente, pelo consegue seguinte, eu acho que é compartilhar? importante a gente saber qual é o objetivo e se esse objetivo ele também tem a ver comigo e que o que eu posso contribuir e também ouvir o outro, né? E dar espaço para o outro poder falar também. E não querer que só aquilo que eu falo é que seja relevante, mas como é que eu consigo contribuir, como é que eu consigo inserir aquilo que o outro está dizendo para mim dentro daquele contexto como um todo. Eu acho que isso é um exercício. Você está falando de inclusão. De inclusão é o exercício que você fazendo isso num trabalho de equipe. Então, por exemplo, às vezes você tem algum colega que ele é um pouquinho mais tímido, por exemplo, ele fala menos, mas ele às vezes tem muito para contribuir. Então é puxar aquela pessoa, ajudar, é você também ter esse olhar, né, junto ao grupo, à equipe, para que você possa fazer o seu movimento. Essa é uma Você, das- Verônica, você tem 30 segundos. Pois é, 30 segundos. Não, 30 segundos vai muito ao encontro da Vânia. Eu acho que a gente está, às vezes, num ambiente de equipe, no trabalho, e não necessariamente as pessoas se gostam. Você não tem que gostar de Sim, quem faz parte da sua exato. equipe. Agora, ter a habilidade de olhar qual é o objetivo que a gente quer alcançar, independente das nossas individualidades. Então, você perguntou uma das coisas que dificulta, acho que tem muitas vezes ver o ego, né? Que quer Sim. trazer. Então, é você enxergar isso, dar um passo para trás e vamos olhar o objetivo que a gente tem em comum para alcançar. Não necessariamente se gostar. Agora, falando em equipe, eu tenho que cortar vocês, porque alguém tem que fazer esse papel aqui. Pessoal, entre nas nossas redes sociais, Facebook ao lado delas, Twitter, @ ao lado delas, e no Instagram, o programa ao lado delas. A gente volta já já para falar com vocês sobre as mães e como são as equipes que essas mães fazem. Já, até já! Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco.
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Ai, gente, olha, esses intervalos são uma loucura. Bom, esta semana nós teremos o Dia das Mães e nós separamos um vídeo sobre entrevista de emprego para assistir aqui com você. O que tem a ver entrevista de emprego com o Dia das Mães? Você vai entender agora. A gente vai rodar o vídeo e assistir juntos. Só um instantinho, por favor. Ótimo. Então me mande por e-mail. Ok, obrigado. Tchau. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que foi que te trouxe aqui hoje? É a vaga de diretora operacional. Isso, muito bem. Na verdade, essa vaga nós chamamos de diretoria operacional, mas é bem mais do que isso. Posso te dizer, Larissa, que vai ser talvez o trabalho mais importante que você já exerceu ou irá exercer na sua vida. E vai exigir de você muitas responsabilidades e requisitos. E vai ser necessário ter muita mobilidade também. Por exemplo, Diana, você vai ter que ser capaz de passar várias horas de pé, ininterruptamente. Vai ter que se abaixar muito, vai ter que se curvar muito, ou seja, você vai precisar dispor de muita energia. Quanto tempo essa jornada de trabalho? São cerca de 135 horas, como eu te falei, quase que ininterruptas. É mais ou menos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem intervalos? E eu não tenho nenhum tipo de intervalo? Não há intervalos, Larissa. E como eu almoço? Você almoça às vezes, quando o seu cliente já tiver almoçado. Como é que é isso? Samuel, a carga exige um alto poder de negociação e de relações interpessoais. Além disso, você tem que ter conhecimentos em medicina, finanças e gastronomia. Ok. Precisa também ter muita atenção, muito cuidado com o seu cliente. Inclusive, você vai precisar algumas vezes passar a noite com o seu cliente. Como assim? Acompanhar o seu cliente durante a noite. Além de tudo isso, Samuel, você precisa saber trabalhar em um ambiente extremamente caótico. E muitas vezes sem contar com a colaboração dos seus companheiros. Meu Deus, mas e feriado, hein? Não existe feriado, não tem folga, não tem ano novo, não tem Natal. Não existe nenhuma espécie de feriado, como eu falei antes. A carga horária é quase que ininterrupta. É mesmo? E a minha vida? Na verdade, se você tiver uma vida e tiver interesse nessa vaga, a nossa recomendação é que você abandone a sua vida. A tendência desse trabalho é ficar cada dia mais pesado. Eu gostaria de saber o que é que você está achando dessa vaga. Eu estou achando ela desumana. Estou achando complicado alguém se adequar ao que você está me exigindo. Mas é possível. Você acha? Acho. E é importante falar que a empresa não tem a menor intenção de pagar nada por isso. Ou seja, não há nenhuma espécie Não, porque de já era a salário. minha próxima pergunta. Qual é o valor de um salário para um cargo desse? Não existe salário. Como não existe salário? Não existe. Mas isso é permitido por lei? Sim, é permitido. Inclusive, nesse exato momento, existem bilhões de pessoas exercendo com muito louvor essa função. Quem são esses loucos? Quem? Quem são essas pessoas? Esses loucos também são conhecidos pelo nome de mães. São as mães.
É verdade. Preenche todos os requisitos. Meu Deus. Realmente, mães, somente vocês podem exercer esse cargo. Obrigado pela dedicação, esforço e competência. Então eu queria parabenizar todas as mães por fazerem tudo pelos seus filhos, por viverem em função de seus filhos, em especial a minha mãe, que sem ela eu não seria o que eu sou hoje e que eu sei que ela poderia não ter aceitado esse emprego, mas por amor a mim e como todas as mães amam seus filhos, ela aceitou esse emprego que uma pessoa normal que não tem o amor de mãe poderia entender o que é ser uma mãe. Queria parabenizar todas as mães, Feliz das Mães. Queria dizer principalmente para minha mãe, que eu te amo muito, que a senhora é incrível. Sem você não seria nada. Eu sei que todos os nãos que eu recebo é porque a senhora quer o meu bem e eu queria agradecer a todo mundo a todas as mães que fazem o papel de mãe, amando seus filhos e trazendo o melhor deles. Feliz Dia das Mães, eu amo muito você, mãe. Mães, vocês preenchem todos esses requisitos. Vocês são, com certeza, um ser divino, único no povo de Deus. Feliz Dia das Mães. Parabéns, mãe, pela sua doação. Parabéns porque só você é capaz de preencher todos esses requisitos e fazer dos filhos, do marido, de uma família mais feliz por causa da sua existência. Ai, ai. Provavelmente isso fez você lembrar da sua mãe. Então, coloca na nossa rede social agora uma homenagem para sua mãe, pra gente compartilhar isso aqui no nosso terceiro bloco junto com as meninas. Bom, essa mãe é um símbolo muito poderoso no nosso dia a dia e o papel dela provavelmente influencia muito na forma como a gente lida com as equipes ao longo da nossa vida, né? Mas lógico, essa mãe ela não faz isso sozinha, existe aí uma instituição chamada família, que aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito de como ela interfere ou não nessa construção, né? O que vocês acham do papel da mãe nessa construção de equipe? Bom, quem vai dizer melhor aí a questão da mãe é a Vânia, e agora vai falar da constelação, né? Que a mãe representa. A mãe representa uma coisa bastante importante, segundo a constelação sistêmica, né? O Bert Hellinger, que a mãe leva para o profissional. Então é a mãe que faz todo o trabalho e que prepara o filho para a vida profissional. A relação que o filho tem com a mãe interfere na vida profissional que vai construir. Exatamente. Então a mãe é extremamente importante. Fiz uma cola. A mãe é extremamente importante, o quanto que ela ajuda o filho neste momento. E muitas vezes o filho não percebe, né? A maioria das vezes nós não percebemos. Mas ficou claro isso no vídeo, ficou quando as pessoas fizeram aquela cara de surpresa, sim, né? muito claro. De não reconhecer todo esse comprometimento que a gente até estava falando antes no primeiro bloco. Exatamente. E é por isso que eu fiz a cola, justamente por isso. Porque como é uma entrevista de emprego, eu sabia dessa questão da constelação que eu pedi para a Vânia expor, que a mãe tem esse papel do profissional. E aí eu vi o vídeo e fiquei... Hoje muito se fala em gestão por competência, em contratação por competência. Isto é algo que vem realmente permeando as relações de trabalho ultimamente, né? E aí eu assisti o vídeo e fiquei pescando quais são as competências das mães. Sim. Você adora fazer um mapa de competência. Adoro mapear competência, exatamente. Aí por isso a cola, né? Porque são tantas, eu não ia guardar. Então veja, olha, uma das competências da mãe que a gente viu aí é a proatividade. Ela também tem persistência, resiliência, empatia, criatividade, inovação, credibilidade, flexibilidade, liderança, disponibilidade, motivação e entusiasmo. Mas aí você está falando de uma mãe bacana, né? Uma claro. legal. Que é a maioria. A grande maioria
das mães são bacanas. Todas uma têm ou um outra lado ponto bom, fora né? da curva, assim, se transborda um pouco para um lado, transborda. Mãe tem essa, né? Outro dia eu ouvi o Clóvis dizendo que criança pequena é igual água, né? Não conhece limites, vai transbordando por todos, se espalha por todos os lados. Mãe, de vez em quando também, algumas se espalham. Se espalham. Muitas dessas competências que você colocou são inseridas dentro da resiliência também. Né? E eu penso que a gente herda muito disso aqui. Herda bastante. No trabalho, a gente eu olho aqui e vejo muitas que a minha mãe, por exemplo, tinha. E vejo muitas que eu tenho que talvez tenha passado para os meus filhos, que eu já tenho filhos adultos. Né? Não, e até, né, olhando para isso, realmente, essa lista de competências, todos nós temos dentro da gente. Em algum momento a gente já foi resiliente, em algum momento a gente já foi determinado, em algum momento a gente já foi amoroso. A questão que eu acho que é muito rico da gente olhar é que a mãe ela tem um objetivo maior. Então isso faz com que ela consiga, né, exercer essas competências no dia a dia. E isso é o que tem a ver com as equipes, né? Se a gente realmente tem um propósito maior, um significado maior, que a gente vê tanto dentro da família, às vezes mais fácil, a gente também traria todas essas competências para a mesa. Né? Então é aí que eu vejo essa fazer relação, o papel né? do, né, advogado do capeta? Pode falar, pode fazer. Que aí eu também imagino que deve ter gente assistindo a gente que não tem uma relação assim tão maravilhosa, né? certeza. Ou pelo menos não enxerga isso, apesar de que eu acredito que todas as mães têm um lado positivo. Mas assim como os líderes, eu também acho que tem mães, por exemplo, que não integram os filhos, que não fazem um trabalho de integração e unem seus filhos. Eu tenho muito orgulho assim de ver quanto meu filho era uma meta para mim, né? Que os meus 2 filhos se dessem muito bem e eles são muito amigos. Mas eu vejo que tem mães que competem pela atenção delas com o filho, assim. Então, joga um filho contra o outro para ela ser o centro das atenções. Você quer dizer que ela semeia o conflito? Semeia a discórdia. Aí eu acho que você pode entrar também para um outro lado, assim, como é que ela foi criada? O que ela recebeu? E aquilo que a pessoa recebe é aquilo que muitas vezes ela dá. Então, o exemplo que ela tem é aquele exemplo que ela corrige. Mas Nem isso todo vai mundo impactar nas equipes depois. Sim, vai chegar uma criatura mas a lá gente na percebe empresa que isso tem acontece. A maioria, por exemplo, das mães trabalham na solução de problemas. Mas a gente conhece mães que não trabalham, que fazem o contrário. Então a gente pode Tem mãe ver manipuladora. Tem mãe manipuladora, mãe Tem mãe que faz chantagem chantagista. emocional. Tem mãe de todos os tipos. Mas ela deu, eu parto do princípio que é o seguinte, a mãe, ela deu pro filho o maior presente que ela poderia ter dado. De encarnar aqui, tá aqui na De Terra. ter a vida, exatamente. Então, por mais que ela não seja a mãe ideal, ou não tenha sido, ou não seja a mãe dos meus sonhos, ela foi uma das pessoas que pôde colocar você aqui no mundo. Que nesse caso é o pai e a mãe, mas nós como estamos falando da mãe, a mãe tem essa importância dentro do contexto. Então, se você puder olhar a mãe como gratidão pela vida que você tem, você já está dando um grande E passo. aceitar do jeito que é, porque E chega uma aceitar hora do que também jeito não dá que mais ela pra é. mudar. Não vai mudar. Não Aceitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, eu acho que é um dos grandes aprendizados que nós temos aqui nessa terra. E aí fazer isso com a mãe, eu acho que seria uma coisa muito interessante. Mas que elas são, que as mães têm um poder importante, que são uma Sim, referência mãe é do referência. trabalho em equipe. Com isso certeza. não tem a menor Não, dúvida. acho que essa Como é que é a sua visão Não, disso? esse acho que da mesma forma que a gente deu um recado para os internautas que não tem uma relação tão boa com a mãe, acho que vale o recado para os internautas que são mães. Sim. Né? E dessas mães se verem mesmo nesse papel de como que eu construo essa minha equipe dentro de casa. Né? Então, por exemplo, eu tinha um amigo, eu achava muito legal isso. Toda semana, às quartas-feiras à noite, a mãe fazia uma reunião com toda a família, e toda a família participava, e eles conversavam sobre coisas da família, objetivos que eles tinham. Desde Não, e não discutir tinha até presença- férias ou coisas assim. E não tinha presença opcional, era presença Não, obrigatória, era o dia da reunião. Então era um amigo, Legal. ele até falava, ó, de quarta vocês não me chamam que eu não posso sair. Né? Mas assim, foi um negócio que foi um ritual criado dentro dessa família, mas que com certeza foi gerando essa união de Com equipe certeza. neles. Então isso é uma coisa O teu simples amigo e que trabalhava foi muito bem em legal, equipe? né? Super bem, super bem. Né? E a relação com os irmãos também era muito positiva. Isso era bem Uma legal. das coisas que eu aprendi, por exemplo, com isso, por exemplo, na minha casa a gente tinha as refeições.
Então, todas as refeições, na medida do possível, a gente sempre fazia junto e era o momento de conversar. E era muito interessante, que eu lembro bem que a minha mãe colocava assim, o horário das refeições é o horário para nós termos boas conversas e não discussões. Então, mas Então, na eu verdade, acho que é uma coisa que- hoje em dia, isso às vezes fica mais difícil de manter, porque no mundo que a gente vive hoje, os horários estão mais desencontrados. mas Antigamente era padrão, as pessoas almoçavam do meio-dia, 1h30, elas jantavam às 7 horas da noite, enfim. Mas hoje em dia isso não tem mais sido possível. Agora, essa questão da reunião me chama a Já que atenção. tem tanta reunião, né? Pois é, com a família, marca com a família, domingo de manhã, ou um café da manhã, ou alguma coisa assim, para permitir. E veja, usando o exemplo do amigo da Verônica, dentro daquela que a gente falou no primeiro bloco, qual é uma das dificuldades das equipes trabalharem bem, que é a falta de clareza e a falta de estabelecer objetivos comuns, as reuniões que a mãe do amigo da Verônica faz, justamente diminui este ruído. Ali eles conversavam, como ela bem colocou, sobre os objetivos da família, sobre as questões da família. Então havia uma conversa acerca das Não, coisas. As pessoas se colocavam. As pessoas se colocavam e era muito interessante, porque às vezes alguns dos filhos tinham questões específicas acontecendo na vida, naquele momento, e aquilo era discutido. Meu Deus. Em família, entendeu? Putz, Mas imagina assim, todo mundo se metendo na vida da criatura. é um olhar interessante. Que nem Então, outro não dia eu li é um uma livro, família, né? É mãe, pai e filhos. Mas eu vejo que isso que você está falando, e hoje você pode fazer isso ainda. Você não pode não ter o almoço, o café da manhã, almoço e jantar, todo mundo junto. Mas você pode tirar um dia na semana e as pessoas se reunirem. Então, por exemplo, quando eu trabalhava fora o dia inteiro e meu marido também, e a minha filha ficava em casa, nós tínhamos sábado e domingo, nós fazíamos as refeições juntas. Porque era o único dia que a gente tinha, era uma hora da gente Eu não gosto dessas conversar. coisas que obrigam a gente a não. Mas sabe que é uma coisa interessante, vocês estão me fazendo pensar? Por exemplo, na minha percepção, uma coisa que eu sempre percebi, óbvio, é que nas famílias não é muito comum a questão da gratidão, por exemplo, dos agradecimentos, Sim, né? dos agradecimentos. Porque a gente já é família mesmo, acha que já é... Faz parte. Já faz parte, que é claro, que tá ali, Isso, explícito. E aí eu participei lá de um curso de comunicação não violenta, onde tinha um painel da gratidão, né? E eu fiz na minha casa uma lousa da gratidão, com o nome de cada um em um envelope. E aí, durante a semana, eu estimulava as pessoas a escreverem umas para as outras coisas pelas quais elas eram gratas no dia a dia. Sim. E aí, à medida que ia enchendo o envelopinho, cada um ia pegando e vendo, isso mudou o clima da casa, porque uma coisa Porque que você eu muda o olhar, né? Você porque, assim, direciona o olhar pro positivo dentro da por família. exemplo, eu me senti em obrigação de dar carona para os filhos que ainda não dirigiam. Em compensação, quando eles percebiam que eu levava na balada e pegava de madrugada, eles deixavam um bilhetinho lá: mãe, obrigado por me pegar com os meus amigos nessa balada, essa madrugada. Falei, nossa, olha que Legal, bacana, né? um novo olhar. Então, acho que tudo que a gente puder olhar dentro de casa, né, que de repente está faltando para formar a equipe. Mas você lembrou porque bem. isso é essencial. Mas eu isso acho que não não pode ser fortalecer. obrigatório, né? Só colocando da gratidão, uma das coisas que eu trabalho bastante com os meus clientes, eu dou todo mundo ganha o livrinho da gratidão. É colocar 3 coisas que eles foram gratos naquele dia, seja do filho que deu um beijo, o cachorro que deu uma lambidinha. É, porque a gente para de ver as coisas boas. Mas agora E era eu vou, coisas boas vou- que tem, né? Vou fazer um momento não gratidão, vocês não gostam que eu Tá, corte vocês. tá bom. Mas a gente tem que fechar nosso bloco de Dia das Mães. Eu quero dar feliz Dia das Mães pra minha mãe, né? Que é maravilhosa. Vocês também não querem? Com certeza. Aproveita, Dia das Mães, hoje é dia. A minha mãe eu mando luz pra ela onde ela Também. estiver. É isso aí, mas elas influenciam a gente até do outro lado. Até do outro lado. Continua pertinho, dona Olga, isso aí. Então, gente, já a gente volta agora para falar sobre a tocha olímpica. Fica aceso que a gente já tá de volta. Olá, eu sou
sou César Freitas e convido você para assistir o HQ Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Ei, Pantanar! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Chegou hoje no Brasil a tocha olímpica, olha só. Fabiana Claudino, uma representante mulher, está carregando ela hoje. E falando em tocha, a gente fala de Olimpíada, né? E falando de Olimpíadas, obviamente a gente pensa em equipes, trabalhos de desenvolvimento, de alta performance. Só que quando a gente fala em trabalho em equipe, vê para a Olimpíada tem muito esporte individual. Porém, por trás de cada indivíduo ali competindo, tem uma grande equipe. Você que está ouvindo a gente aí, qual que tem sido esse seu desafio atual? Né? A gente vem falando tanta coisa de mãe, de equipe, de comprometimento. O que vem te desafiando? E vocês aqui, o que vocês acham que vai desafiar a gente nessa percepção da Olimpíada? Eu só de falar em esporte já me canso. Assim, né? Eu não vou nem entrar na parte política das Olimpíadas e nada disso. Vamos ficar na nossa parte de educação física. Pois é. Mas o esporte, ele é uma tremenda ferramenta, né? Para desenvolver competências nas pessoas, nos jovens, né? Às vezes desde criança. E esse desejo por carregar a tocha, você acha que todas essas pessoas que estão ali trabalhando, treinando, tem essa vontade? Eu acho que muitos glória, lá tem, né? né? Na verdade, assim, a tocha é um símbolo, né? De certa forma. Então, para um atleta que está envolvido com isso, com o dia a dia, essa simbologia é muito rica, né? É muito legal. Mas voltando mesmo a essa questão, o quanto que a gente pode desenvolver isso junto com os jovens. E tem muitas ONGs hoje que até trabalham com esse olhar, usar do esporte para desenvolver essas competências. Então eu acho que a Olimpíada vai ser muito bom nesse sentido, né? Voltar a trazer esse olhar já pra tá gente trazendo, aqui no país, o trabalho né? dos voluntários, Sim, né? sim, de toda essa possibilidade de você poder participar das Olimpíadas trabalhando, de alguma maneira, estando mais próximo. Eu brinco, mas eu amo o esporte, né? Eu fiz educação física, foi minha primeira faculdade, mas cansa. Interessante
interessante a gente ver. Você negou aí, né? Não tá conseguindo ir para lá. Não tá conseguindo Eu tinha conciliar. feito a minha inscrição, mas assim, por uma questão de ter uma série de compromissos aqui, nós temos nosso programa, tem clientes, tem várias E as coisas. tuas eu não vou corridas? conseguir. Mas a corrida, ela realmente ela tem muito a ver inclusive com o trabalho de equipe. É isso que eu ia perguntar, como é que corrida tem a ver com o porque, trabalho de equipe? É certo de por exemplo, a corrida individual. ela é individual, mas ela trabalha bastante a sua motivação, determinação, disciplina, persistência, porque, por exemplo, para você começar a correr, você não começa a correr de uma hora para outra. Tá? Você primeiro começa caminhando, alterna, depois você entra em equipe porque as outras pessoas que estão junto com você na corrida, que estão junto com você, elas te dão força. Porque ali as pessoas não... A corrida não é uma competição. Mas a competição na corrida ela é você com você mesma. Você nunca compete com o outro. Existe uma competição na hora, às vezes, do treino, um quer dar um passo melhor do que o outro. Existe isso. Mas, de um modo geral, a corrida é uma competição que é um esporte individual. Você compete você com você mesmo. É o quanto você pode diminuir, o quanto você pode melhorar a sua passada. Mas vamos dizer que você tá lá na sua corridinha básica. Você vai correr esse fim de semana, Sim, eu já sei. Vou correr. Esse final de semana eu só não parei de ter uma corrida. Vamos lá, fala. Aí você tá lá chegando com aquela faixinha lá pra né, passar para o fim. Sim. Que acho que é o melhor da corrida. Sim, com certeza. E aí tem uma colega sua indo junto ali, você não vai dar uma aceleradinha? Sempre a gente dá o split. Eu sempre faço isso. Em toda corrida eu tenho uma amiga que diz assim pra mim, tá chegando os 400 metros, a Vânia vai fazer um sprint que ela vai embora. E realmente você dá um split pra ver se você consegue diminuir um pouquinho do seu tempo. Mas o teu trabalho aqui tá com o teu técnico também. Sim, eu tenho uma personal trainer, que ela é a Vanessa Furstenberg. Ela faz esse treinamento com mais ou menos 70 pessoas. Dentre elas, a gente tem pessoas que fazem corrida de 3 km, 5, 10, 15, 21, varia de grupos. Por exemplo, no domingo agora a gente tem a corrida da GRAAC, que é a corrida todo do segundo domingo de maio, no Dia das Mães, a gente tem a corrida da GRAAC. E eu vou participar e metade do grupo vai participar dessa corrida. Vou trazer uma foto para vocês. E assim, né, trazendo essa questão das Olimpíadas para isso, mesmo, né, eu vejo isso muito nos atletas. Sim, existe a competição ali naquela hora, a gente quer vencer, quer ganhar medalha. Mas é bonito de ver os atletas juntos pelo objetivo maior de realizar o evento. Sim. Então, quando a gente vê uma abertura de uma Olimpíada, encerramento disso, é muito bonito. E, inclusive, muitas vezes, criam-se grandes amizades entre os atletas, mesmo que a gente vai competir ali, mas por trás nós também temos as nossas trocas e etc. Então, com certeza, acaba sendo bem interessante essa questão de levar para a equipe. Pensando até, só para complementar, a corrida de rua, né, que é o que a Vânia usa, a modalidade, eu já tive a oportunidade também de correr na rua, mas é interessante, porque o fato de estarmos todos juntos correndo, aquilo te estimula. Então é muito legal, porque o esporte permite que você vá além, que você vá mais pra frente do que você imagina. Eu acho que vale a gente lembrar de um outro detalhe. Quando você está falando das Olimpíadas, né, que nós temos a competição, mas eu acho que o objetivo maior é quanto maior o número de medalhas nós trouxermos para o país, melhor é. Eu acho que aí a equipe está nesse sentido, porque às vezes o atleta, ele olha o individual, mas ele também olha todos sob uma mesma bandeira, sob uma mesma bandeira, e eles não estão só pensando nele ganhar individualmente, mas o quanto que ele vai trazer de mais uma medalha para o país, né? Nesse então, momento acho que é bem importante. Agora, unindo os nossos temas de hoje, e as mães dos atletas? Não, elas são essenciais, é exatamente isso que eu ia dizer. Que pânico! Todos os grandes atletas, todos os atletas de altíssima performance, todos que estão nas Olimpíadas de um modo geral, né? Todos eles têm na base um forte poder da mãe. A mãe... Sim. Aliás, tem um vídeo na internet de homenagem das mães, chama Gracias Mami. É um vídeo que traz, eu acho que é de uma P&B, uma coisa assim, uma marca que fez uma homenagem, traz, em época de Olimpíada, traz várias modalidades em que as crianças bem pequenininhas começaram a treinar e tudo mais, e é a mãe que leva, é a mãe que diz. Então, elas no momento de performar, ali na hora de competir, elas lembram de algum fato relevante que elas viveram quando crianças com a mãe. Nossa, e qual foi a atitude que a mãe tomou.
Sabe? Então uma delas, por exemplo, ela vinha vindo um tornado, ela ficou apavorada. Aí a mãe chegou e falou, tá tudo bem, tá tudo bem. Pegou ela, abraçou e levou ela para um abrigo. Então isso na hora, quando ela viu aquele estádio todo gritando, ela ficou apavorada, ela fechou o olho, lembrou da mãe, foi lá e perguntou. Eu acho que isso é muito legal. Eu tenho uma ONG chamada Vida Corrida e a presidente dessa ONG, ela tem 3 filhos. Um deles ela perdeu para bandido e do outro filho dela é deficiente. E no dia que nós estávamos fazendo um treino, né, no Tivoli, pelo Dia das Crianças, pela Páscoa, para angariar ovos de Páscoa para as crianças, o filho dela estava fazendo teste para a Paralimpíada. Né? E ele conseguiu a última vaga. Uma das últimas. E ele foi a primeira coisa que ele fez foi ligar para a mãe dele que estava lá. Então é uma coisa assim fantástica, né? Então, e ela falou que ela sempre foi a incentivadora dele, mesmo sendo ele deficiente, para ele correr. E essas competências que a gente listou, entusiasmo, motivação, resistência, estão presentes nas mães dos atletas, que aliás são também de parabéns, né? Eu que estou com um filho lá nos Estados Unidos jogando bola, né? Fico pensando se ele estivesse assistindo o programa agora, o que ele ia lembrar de mim? Qual evento? Já teve uma vez que ele era bem pequenininho e aí jogando bola, ele sempre foi muito bom, assim, né? Atacando lá e tal. O time parece que inteiro estava contra o bichinho, todo mundo queria derrubar ele. E eu lá assistindo, meu Deus do céu. Até que uma hora um menino deu uma rasteira nele, ele voou e caiu de cabeça, assim, sabe? Quando você ouve o som da cabeça batendo no chão. Nossa, eu entrei dentro da quadra, óbvio, né? E fui direto no menino que derrubou ele, assim. Levar ele pra mãe, né? Que era um jogo, gente, não era uma coisa assim de violência. Então, eu acho que é muito louco. E aí, mas aí chega a competição, né? Nossa, não, mas é sério. Chega a competição. É um problema. Mas, assim, interessante você citar isso, né? Porque o quanto que tem países que estimulam bastante, realmente, o desenvolvimento do esporte, né? Sim, então, os Estados Unidos é um deles. Então, as possibilidades de bolsa, de estudo, etc., tudo em volta do esporte. Então, é muito legal a gente poder ter as Olimpíadas aqui, porque, de certa forma, isso também estimula. Pensa nas crianças, nos jovens que vão assistir essa Olimpíada acontecendo no país, o quanto isso vai estimular para que eles busquem e desenvolvam competências, como trabalho em equipe. E é muito legal, acho que a gente dá essa base para as crianças, né? Sejam elas filhos ou pessoas da família, que eles levam com eles, né? Eu tenho outro filho, falei de um, tem outro que está na Austrália e que optou por andar de skate lá e se locomover na cidade com o skate, não mais com o transporte, né? Então, acho que o esporte acaba influenciando. Sem dúvida. Mas chegou aí, como é que estão os internautas? Chegou as nossas perguntas, curiosa, vocês ficam tudo curiosos aqui. Então, vamos lá. A Edia Saldanha mandou uma opinião. Para ela, a maior competência que uma mãe precisa ter é saber respeitar o filho como um ser humano. Bacana, Edia. Eu acho que vale, esse é básico, né, pra gente, mas não sempre é tão fácil de aplicar, porque a gente estava discutindo isso no intervalo. Mãe também tem que pôr limite, né? Mas com respeito. Com certeza, com respeito. Né? Aí aqui a Silvana Abreu afirma que teve más influências com equipes quando a maioria é feminina por conta da grande competitividade. Tá todo mundo aqui meio, né? Vocês acham que muita mulher aumenta a competitividade? Depende, né? Depende, né? Depende como do isso é período do mês. facilitado, como isso é construído. Com certeza pode ter essa influência, né? Com algumas pesquisas, os homens são mais competitivos do que as mulheres, né? Olha, mas não que elas não sejam. Temos uma coisa para pensar. Roberto Lopes, disse o seguinte: o programa ao lado delas está muito feminista. Isso é ótimo! Fiquei em dúvida agora. Não tá, né? Eu vou acreditar. Como diz a minha amiga aqui por trás das câmeras, acredita nas pessoas. A Edia Saldanha também participou dizendo que trabalha em uma equipe exclusivamente feminina. Uau, e que é a melhor equipe do mundo para ela. Olha que diferença, né? Uma e outra. Eu trabalhei em uma equipe super feminina. E é importante que a gente também tem que saber se colocar. O que eu vejo muito também é que as pessoas não se colocam.
não colocam que aquilo está em excesso, que aquilo não está bom para ela. As pessoas se calam, elas não têm a atitude de se mostrar, elas preferem se sujeitar a uma situação que não está boa para elas do que se colocar. Porque se colocar implica numa pseudo-assunção de riscos. Acho que só tem que melhorar. Quando você se coloca, vai ficar pior, só melhora. Eu já trabalhei não só com equipe feminina, como também só tive muitas vezes de líderes femininas. Então, é uma questão de você saber como é que você se posiciona. As pessoas não se colocam. Grande maioria das pessoas se aquieta, né? Então vamos lá, estão assistindo o programa Helenice Gutierrez, Sueli Soares, Daniel de Oliveira, todas essas pessoas que estão fazendo perguntas, muitos outros sintam-se beijados por nós 4. Sim. E a Simone Dias disse que, na opinião dela, as competências necessárias para ser mãe são amor, doação e atenção. Ela não é mãe, mas enxerga essas competências na mãe dela. Que legal! Homenagem para a mãe. É isso. Coloca o nome da sua mãe, Simone. E ela disse também que prefere trabalhar em equipes mistas, com homens e mulheres. Testosterona e ocitocina. O equilíbrio sempre ajuda. Sempre ajuda. Vamos lá. O Iago Monteiro discorda de qualquer generalização. Disse que cada equipe tem seus defeitos e qualidades, independentemente de serem de maioria masculina ou feminina. Sim. Particularidade, né? Muito bem, Iago. Michele Amorim disse que as mães precisam ter muito amor e coragem, pois não é moleza, não. Essa daí deve estar, né? Não é mesmo. A gente recebeu também pergunta da Carolina de Brasília. Ela falou assim, pergunta não, na verdade ela está aqui fazendo uma homenagem. Mãe, desculpe todas as noites que eu atraso para chegar e você não dorme. Que legal. Aproveitou. Ó, essa mãe aí já ganhou uns pontinhos. Quer dizer, a Carolina ganhou uns pontinhos, né? Agora a mãe fala, mãe, mas eu até te homenageei. Carlos de Porto Alegre. Este é o primeiro Dia das Mães sem a minha mãe querida, mas sempre irei homenageá-la. Com certeza. Você que pensa, Carlos, que você está sem ela, ela tá dentro de aí, você. Você só não consegue vê-la. Ainda bem, né? Eu e a Mari aqui, né, Mari? Nós dois Gente, sabemos. não é legal ver quem já foi, eu acho. Na minha opinião, meu pai já foi, passa o Dia dos Pais, eu falo, fica aí, não vem falar comigo que não. Não tem surpresa. Bom, vocês conhecem estudos sobre equipes sem líderes? Sabem como funciona? Camila de Franca. São as equipes autogerenciáveis, né? Então, se ela der uma olhada na internet, procurar, ela vai encontrar bastante informação nesse sentido, né? E hoje, ainda mais com empresas atuando cada vez mais por projetos, sim. Então, às vezes, na hora da formação de um projeto, dependendo do formato, são equipes autogerenciáveis para realizarem aquilo. Não necessariamente ter um líder formal cuidando dessa equipe. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia, onde nós trabalhávamos exatamente, não existiam líderes, existiam equipes de projeto, e cada vez era alternância, né? Existia uma alternância de como as pessoas se colocavam e se posicionavam. E o Rodrigo de Londrina disse o seguinte, mãe, te amo, é isso? Depois de ver esse vídeo, estou até com vergonha. Faz um vídeo no celular pra mamãe. Aproveita, domingo tá aí. Isso, pois é. Homenagem. Vocês podiam fazer uma homenagem dizendo quais são as competências que você enxerga na sua mãe e que hoje são referência para você. E compartilha lá na nossa página. E compartilha na nossa página, a gente vai adorar. Certeza. E aí a gente tem o momento livro da semana. Antes do livro da semana, posso pedir uma... Rápido. Uma rapidinha. Momento rapidinha vai ter no programa. Verônica, repete pra nós devagar, não tanto, certo? Como é que essa questão de 3%, 50% e tal que você mencionou no primeiro bloco? Tiveram algumas pessoas nas redes sociais que pediram pra entender melhor, repetir. Então olha pra eles lá e conta como é que é. Na verdade até foi um estudo de um professor de Harvard, né? E ele fez um levantamento e o que ele percebeu? Que os seres vivos aqui, né, animais principalmente, que vivem em comunidade em cima do nosso planeta, é 3%. Né? Então, quando a gente pensa os
os humanos, as abelhas, as formigas. Então, eles vivem em comunidade. Isso representa 3% dessa população. Só que esses 3%, eles representam 50% dos seres vivos em cima do nosso planeta. Então, isso nos traz uma informação que viver em comunidade permite que a gente sobreviva muito mais. Muito E bem. aí Você essa atendeu as informação aí. necessidades. Então, será que é por isso que... Deixa eu pedir, esperar a câmera chegar em mim. Olá. Sandro! Momento. Aê. Será que é por isso que na capa do seu livro tem as formiguinhas? Pois é. Entendi! Vai, Verônica, esse é o momento. Não, esse livro eu tenho muito carinho por ele, né? Na verdade, acabei publicando Pode pôr ali, ó, ele em 2012. Então, eu vou pôr aqui, né? Pra gente Isso. conseguir focar aí bem. Depois a gente posta no Face também. Posta no Face, né? E o título ele é o seguinte: equipes não nascem excelentes, tornam-se excelentes. E aí é onde realmente nesse livro eu trouxe um passo a passo de como líderes, consultores, RHs e etc. podem fazer a construção das suas equipes. Então tem aí um passo a O Sérgio passo chegou para para que dar isso um possa close no acontecer. livro aqui, Vai pra- ter para as aqui pessoas poderem momento especial. assistir. Aê. Pronto, aí. Olha as formiguinhas E lá. as formiguinhas, né? Com Verônica muito carinho Arens. aí, muito carinho. Né? Se alguém tiver interesse, com certeza aí eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Tá aqui. Muito bem. Então, estamos chegando ao fim de mais um programa. Faz acho que já a gente tem que pôr uma sonoplastia, Sérgio, sobre isso. E queremos dar um tchau especial para as mães que estiveram com a gente, para você que tem mãe que vai encontrar sua mãe, enfim, ou que não vai encontrar, né? Tudo bem? Aproveitem muito esse fim de semana, mas estejam com a gente na próxima terça-feira que nós vamos falar sobre assuntos bem interessantes. Vamos trazer aqui um convidado de marketing digital. Vamos falar sobre um sentimento bem, né, complexo e picante, que é a ambição. Então, estejam com a gente terça-feira, 19 horas, aqui na UTV. E até lá. Espero aproveitar meu Dia das Mães esse fim de semana, mesmo sem filhinho. Eu tenho dose dupla, tenho filho e neta, né? Vai aproveitar por mim. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.